Salve e vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta segunda-feira, dia 23 de setembro, dia do técnico industrial, dia internacional da língua de sinais, dia mundial de combate ao estresse. Hoje teve início a primavera no Brasil, Estação das Flores. Nesse jornal, prestação de serviços, cidadania, comentário, depoimento e só notícia verdade. Bons amigos, companheiros, as eleições desse 2024 estão chegando ao seu final. Agora, o desespero dos possíveis derrotados são apresentados ao eleitor como a única fórmula de reverter uma realidade. Exemplos são visíveis em todo o Brasil. Até na maior cidade do país, a cidade mais industrializada da América do Sul, São Paulo. O que se viu lá foi a cadeirada. Ninguém compreende e aceita tal ignorância. Agora, para nos deixar mais estarrecidos, estamos vendo em Matinhos, cidade do litoral do Paraná, a falta de controle e absoluta falta de respeito humano que o candidato de Matinhos, o atual prefeito, o senhor Zé da Eclair, está praticando. Ele chega ao extremo em buscar vítimas de uma fatalidade para atacar seu adversário, afirmando que seu adversário foi o causador da tragédia. Então, em tudo que vemos e informamos, fica efetivado que não importa os meios, vale tudo para conquistar votos. Então, estou usando aqui o desespero do prefeito, a falta de humanidade, a falta de respeito humano do senhor Zé da Eclair, que não mede esforços ou consequência e, sem pensar nas vítimas, usa desse artifício para desqualificar o seu adversário. Para esses tipos de políticos, não vale nem a lei de Deus. O que vale para eles está na certeza de viver nos quintos dos infernos, se abraçando e vivendo eternamente com o Satanás. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento federal anunciado pelo governo na última sexta-feira é considerado insuficiente para atingir a meta fiscal do déficit zero em 2024. Isso segundo a avaliação de economistas. O anúncio feito já causou impacto negativo no mercado financeiro, com o dólar subindo 10 centavos. Portanto, a demora na divulgação do relatório e também o valor do bloqueio foram interpretados como sinais preocupantes para o quê? Para todos os analistas.
Um dos pontos que mais preocupa o mercado é a significativa redução nas expectativas de arrecadação de várias medidas que o governo contava para atingir o déficit zero. Entre elas, destacam-se o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A iniciativa inicial de arrecadação era de 55 bilhões, caindo para 37,7. Isso no mês de julho, e agora para apenas 847 bilhões de reais. A primavera será quente e com chuva abaixo da média histórica em todo o Paraná. É o que aponta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR. Para a estação, que começou oficialmente nesta segunda-feira e se estende até o dia 21 de dezembro. Portanto, a previsão indica que as temperaturas médias do ar ficarão acima da normalidade, isso para o período no estado do Paraná. De acordo com os dados históricos, os maiores valores são habitualmente registrados nas regiões oeste, sudoeste, norte e também no litoral. Em outubro, a chuva deve seguir o padrão de normalidade. Já em novembro e também em dezembro, fica mais próxima da média histórica, isso em todo o Paraná. O projeto que legaliza e regulamenta os jogos de azar no país é uma oportunidade de descentralizar resorts e estimular o desenvolvimento de polos turísticos menores. A afirmação é do ministro do Turismo, Celso Sabino. Pela atual proposta, ficam liberados bingos, cassinos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no Brasil. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em um placar apertado contra 14 votos, foram 12 contrários e a proposta segue agora em tramitação na Casa, em perspectiva de ter a votação finalizada. A ideia do ministro é trazer e fazer com que os resorts com cassinos integrados possam ser instalados em polos turísticos já existentes, mas ainda sem tanta visitação, longe, lógico, das grandes cidades. 10 cidades do Paraná aparecem entre as principais produtoras nacionais de pecuária e aquicultura. De acordo com a pesquisa da Pecuária Municipal 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os dois principais destaques são Toledo e Castro. O município do Oeste lidera na produção nacional de suínos, com 899 mil cabeças abatidas no ano passado. E a cidade dos Campos Gerais é campeã nacional do leite, com 450 milhões de litros produzidos. Castro ainda é a terceira cidade do país com maior valor de produção de produtos de origem animal, com 1,3 bilhão de reais, atrás de Santa Maria do Jetibá, com 1,9 bilhão, e também a cidade de Bastos, estado de São Paulo, com 1,4 bilhão. Apesar do primeiro aumento da taxa Selic no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciado pelo Banco Central, o governo acredita que os juros vão entrar em novo ciclo de queda a partir de meados de 2025. A ala política do governo espera que a trajetória da Selic seja diferente do caminho percorrido durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ela foi aumentando a partir da pandemia do Covid-19 e chegou ao período eleitoral em 13,75% ao ano. Com o aumento da Selic no Brasil e a queda dos juros nos Estados Unidos, a expectativa do governo Lula é de valorização do real. A moeda brasileira
se enfraqueceu nos últimos meses e já chegou perto de R$ 5,80. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$ 1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo espera ter o verão com menos dengue na história do país. O chefe do executivo afirmou que o compromisso de prevenção à doença deve ser adotado por toda a sociedade e o governo apresentou
o Plano de Ação 2024-2025 para o combate à dengue e outras arbovírus, como Zika, chikungunya e febre oropeuche. A estratégia foi apresentada em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, com a participação da ministra da Saúde, Nízia Teixeira. A Nízia está muito preparada e o Ministério da Saúde está se preparando. E a gente quer ver se a gente consegue antecipar o combate. Se Deus ajudar, a gente quer ter o verão com menos dengue na história desse país, afirmou o presidente Lula. O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, anuncia 25,87 milhões de reais para políticas voltadas às pessoas idosas e é o maior montante destinado a esse segmento da história do Estado e chega a quase o total do que foi repassado nos últimos 3 anos, 26,5 milhões de reais. O repasse será feito via Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná. Isso a municípios que têm um atestado de regularidade de fundo a fundo atualizado. Portanto, os recursos deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa serão direcionados ao reforço de estrutura e também de ações de acolhimento às pessoas idosas, a inclusão social possibilitada pelo programa Vale Mais 60 e ao programa Cuida Mais Paraná de promoção do envelhecimento ativo e logicamente saudável. A Advocacia Geral da União e a Eletrobras pediram mais 90 dias de prazo ao Supremo Tribunal Federal para a discussão sobre o poder de voto da União na companhia depois da privatização. O pedido assinado em conjunto foi enviado ao relator do caso no STF, ministro Nunes Marques, e o magistrado levou o tema para ser tratado em um grupo de mediação que busca chegar a uma conciliação entre governo e Eletrobras. A negociação está sendo conduzida pela Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Federal Pública. No começo de agosto, Nunes prorrogou por 45 dias o pedido para tratativas e o pedido das partes. Uma primeira concessão de prazo extra havia sido dada pelo ministro no mês de abril. A Fomento Paraná, instituição financeira do governo do estado, bateu em agosto 2 recordes em operação de crédito. Isso para empreendedores informais, MEIs, micro e pequenas empresas e também no âmbito dos financiamentos públicos. Há áreas de operação do setor público, que financia obras de infraestrutura, bens para municípios. Firmou 93 novos contratos no ano, totalizando 440 milhões de reais. Maior valor já contratado em um ano pela instituição por meio do sistema de financiamento aos municípios. O montante já representa o total de 2024, pois, por ser ano eleitoral, houve limite de prazo para contratação. Fizemos um esforço concentrado em parceria com as secretarias das cidades e também o Paraná Cidade para financiar o máximo possível de contratos que estavam em andamento e atender o prazo limite estabelecido pela legislação eleitoral para este ano. Voltamos após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A presença fotográfica dos ausentes.
As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga motoristas a passarem por avaliação psicológica ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação. O texto, que tem como autor o senador Davi Alcolumbre, já foi aceito no Senado Federal. A proposta tramita em caráter conclusivo, o que significa que não precisa passar pelo plenário se for aprovado pelas comissões designadas, sem alterações. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e também de Cidadania da Casa antes de ir à sanção presidencial. O estado psicológico de um candidato na primeira Carteira Nacional de Habilitação pode não ser o mesmo na renovação. Desse modo, deve ser reavaliado de maneira a garantir a condução segura, argumentou Alcolumbre. Atualmente, a avaliação psicológica é feita apenas para os aspirantes à primeira habilitação e também para a renovação dos condutores profissionais. Se entrar em vigor, a nova lei vai alterar o Código de Trânsito brasileiro. As agências do trabalhador no Paraná e postos avançados começaram a semana com oferta de 23.241 vagas de emprego com carteira assinada no estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.237 oportunidades. Na sequência aparecem as de operador de caixa, com 793 vagas. Mega Riff, com 774, e faxineiro, com 771 oportunidades. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho, portanto disponíveis 6.770 vagas. São 1.662 vagas para alimentador de linha de produção, 336 para repositor de mercadorias, 329 para auxiliar de serviços de alimentação e 322 para operador de caixa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já indicou a interlocutores que não deve fazer cobranças públicas ao economista Gabriel Galípolo, seu indicado para assumir o Banco Central, isso em janeiro de 2025. Isso também a fim de pressionar a autoridade monetária a baixar as taxas da Selic, ou seja, não pretende repetir a estratégia de críticas personificadas como fez desde que assumiu a presidência da República. Isso contra o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Embora não concorde, o governo já espera que os juros do Brasil entrem em uma roda de altas sucessivas para manter a inflação dentro da meta. Mesmo assim, as críticas aos integrantes do Banco Central devem ficar circunstanciadas ao PT. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista que vai defender a queda da Selic independentemente de quem seja o presidente do banco. Chegando a alegria do povo, chegando o futebol com José Domingos. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O Coritiba conseguiu 3 preciosíssimos pontos frente ao Ituano lá em Itu.
Por que tão preciosos, preciosíssimos pontos? Porque o Coritiba não jogou absolutamente nada. O domínio foi amplo da equipe do Ituano, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A equipe da casa merecia ganhar o jogo. E o Coritiba teve a felicidade em marcar um gol através do Matheus Friso. Matheus Friso, que estava no banco, entrou e logo em seguida fez um golaço, 82 minutos, o jogo indo para o seu final. Daí o Coritiba se defendeu, o Morisco fez boas defesas e o Coritiba ganhou a partida. Foi para 40 pontos, fica numa posição de boa colocação no campeonato da Série B. Tem chances ainda de ascender, mas é muito difícil porque as outras equipes também vão pontuando, vão conseguindo seus resultados. Atlético Paranaense tem que agradecer e muito ao seu goleiro Mikael. Ele foi simplesmente sensacional no jogo em Criciúma. A equipe catarinense dominou amplamente as ações, criou inúmeras oportunidades e o goleiro do Atlético fez defesas sensacionais. 6 delas espetaculares. Ele foi realmente disparado o craque do jogo. Aliás, ele vem defendendo, segurando o Atlético Paranaense, porque o time do Atlético é um amontoado de jogadores em campo, não se encontra, não tem jogadas ensaiadas, não tem planejamento tático, não tem nada. Mas o Atlético poupou alguns jogadores porque tem jogo contra o Racing em Buenos Aires. Poupou, mas se o jogador está no elenco de um time de primeira divisão, ele, quando solicitado, tem que mostrar qualidades. E o Atlético não tem mostrado qualidades no desenvolvimento das partidas. E por isto está aí numa situação complicada na tábua de classificação. Está a 3 pontos, isto mesmo, senhoras e senhores, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Para um clube tradicional, de nome, de projeção internacional, Atlético Paranaense, ficar nesta condição no Campeonato Brasileiro realmente é de abalar as estruturas e fazer com que os seus torcedores fiquem realmente apreensivos com relação ao futuro da equipe. Tem que melhorar, e o Atlético tem agora o desafio da Sul-Americana lá na Argentina, frente ao Racing. Jogo difícil, complicado na Sul-Americana. O Atlético ganhou a primeira por 1-0. Tem que fazer mais uma vitória e se classificar. O empate já também determina a sua passagem na competição. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Inspirado no avô, esse brasileiro uniu física e medicina para criar um tratamento que combate dores crônicas e também a inflamação no corpo humano. O procedimento diminui a morte celular e acelera a cicatrização de tecidos lesionados. O cearense Marcelo Vitor Pires de Souza estava no final da graduação em Física pela Universidade Federal do Ceará quando recebeu uma notícia difícil. Hilda Suzana, sua avó, estava com câncer e tinha poucas semanas de vida. Foi a partir daí que ele começou a pesquisar sobre como a física poderia contribuir com a medicina. Hoje, com doutorado pela Universidade de São Paulo e parte na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Marcelo já tratou 1.200 pacientes com dores crônicas. O tratamento dele é indicado para dores de inflamações musculares que afetam articulações e tendões,
e usa a luz para fazer o corpo produzir anticorpos e acelerar a recuperação de lesões. Parabéns à ciência.